Olá, gente, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o glúten. Será que ele é realmente um vilão? Olha, o glúten é um grupo de proteínas presente em muitos cereais, como o trigo, o centeio, a aveia, a cevada. A doença celíaca é a principal doença que está envolvida com glúten. É uma doença autoimune, com repercussões em vários órgãos, mas principalmente no intestino, como eu vou explicar mais pra frente. Ela acomete cerca de 1% de toda a população mundial, tá? E eu queria deixar claro para vocês aí de casa que esse termo autoimune significa dizer que o nosso corpo produz, por engano, anticorpos contra nós mesmos e isso nos causa danos, tá? Voltando aí para a doença celíaca, o quadro clínico pode ser bem diversificado. Vai desde uma diarreia crônica, ou seja, de longa data, com dor e distensão abdominal, perda de peso, né? Muitos gases que a gente chama aí no consultório de flatulência, tá? Ou pode ter um quadro clínico mais atípico, com menos sinais e sintomas, porém vai ter muitas consequências em termos de deficiências nutricionais. Essas deficiências vão ser tanto em termos de caloria, tanto que ao longo do tempo aí de uma doença não tratada, a pessoa tende a emagrecer. De nutrientes, eu tenho perda da absorção de gordura, de proteína, de vitaminas, de minerais, tá? E alguns sinais de tudo isso são o quê? Redução do crescimento em crianças e adolescentes, infertilidade na mulher jovem, tá? Problemas na coagulação sanguínea, inflamação da pele, ossos fracos, que a gente chama de osteoporose e osteopenia, anemias, dormências, tá? Que a gente chama de, inclusive, as neuropatias aí, inchaço, cansaço crônico, dor de cabeça, entre muitos outros, tá? O diagnóstico da doença celíaca é feita pela história clínica, dosagem de anticorpos no nosso sangue e até a avaliação genética pode ser feita, tá? Mas o principal método diagnóstico, que a gente chama de padrão ouro, é a biópsia, ou seja, o médico vai tirar um pedacinho do intestino, que é a segunda porção do duodeno, e vai fazer um estudo da organização e da estrutura dessas células. Nesses casos de doença celíaca propriamente dita, o tratamento inclui um plano alimentar mais saudável e o mais anti-inflamatório possível, rico em ômega 3, reposição de todas as deficiências nutricionais que o paciente precisa, além de retirar o fator agressor desse intestino, o fator inflamatório, que no caso é o glúten, nestes casos de doença celíaca, eu quero frisar bem. Só que existe um problema. Existem pacientes no nosso consultório que relatam muito esses incômodos, mesmo sem apresentarem nenhum marcador de doença autoimune, tá? A gente chama esses casos de sensibilidade ao glúten não celíaca. Esses termos são um pouco controversos e, em geral, precisa-se de mais estudos para a gente adotar o termo mais correto e mais amplamente divulgado no meio científico, tá? Esses casos precisam ser acompanhados de perto pelo seu médico de confiança. Ele vai descartar a doença celíaca, um outro tipo de doença que é a doença inflamatória intestinal e a alergia ao trigo. E por último, ele vai pensar na sensibilidade ao glúten não celíaca, tá? São necessários ajustes alimentares, incluindo a retirada do glúten da dieta, que são recomendados apenas nesses casos de doença celíaca, intolerância ou alergia ao trigo e quando as doenças já estão instaladas. Algumas práticas de exclusão do glúten com a finalidade de prevenir essas doenças e outras doenças também não tem até o momento vigente nem estudo científico nem respaldo científico para isso, tá? Afinal de contas, o glúten está presente em muitos alimentos ricos em carboidratos, que são a nossa fonte primordial de energia tanto ao longo do nosso dia quanto ao longo da nossa vida. Tá? Além disso, é uma fonte rica de proteína de origem vegetal, que quando a gente compara a proteína vegetal com a proteína animal, ela tem menos gordura e está presente em alimentos com mais enriquecidos tanto de micronutrientes quanto de fibras, por exemplo. Tá? Por fim, abdicar do glúten assim de graça significa abrir mão de cereais integrais, por exemplo, que são tão benéficos à dieta. Por exemplo, dieta fonte é uma fonte rica de fibras, de carboidratos de menor índice glicêmico, ajudando na saciedade, no tratamento da dislipidemias, que é quando o colesterol está alto, na regulação do nosso intestino. Portanto, só compensa retirar o glúten da dieta quando ele realmente causar danos para a gente. Para a população geral não celíaca, ou seja, pessoas que não têm a doença autoimune, não têm intolerância e nem têm alergia ao glúten, ao trigo, o segredo está no equilíbrio das porções dos nutrientes e não na exclusão,
Combinado? Eu espero ter esclarecido sobre um pouco dessa confusão dos termos e eu quero que você deixe aí o seu like, o seu comentário, que a gente vai ter o maior prazer em poder ajudar você.